Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e nós estamos aqui no canal de Olhos Bem Abertos e antes de qualquer coisa já peço o teu like, já peço que compartilhe o vídeo e comente, porque nós já estamos há algum tempo nessa jornada, nessa estrada, onde nós vamos sempre desfrutando dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós não somos mais quem éramos no início dessa nossa jornada. Porque todas essas reflexões que nós temos em conjunto, né, feito, nos trouxeram alterações, modificações no jeito de ver as coisas, no jeito de sentir e principalmente no jeito de fazer. E isso é muito importante. E hoje Jesus vai nos trazer uma lição bem importante, que nós devemos analisar também com profundidade. Isso está em Mateus 7, 13 e 14. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu preparei aqui um texto bem interessante, mas aqui me ocorreu agora, quando Jesus fala assim, né, sobre essa nossa escolha. Nós podemos escolher, e evidentemente que a porta larga, ela é muito atrativa. Mas vamos colocar essa orientação de Jesus na nossa vida, vamos incorporar como seres, né, em aprendizado. Então, nós temos várias etapas na nossa jornada, desde que nós adentramos ao mundo físico, quando nós nascemos, né? Então, logo nos nossos primeiros meses de vida, nossos pais, né, já nos mostram algumas regras. E isso é logo, né? 4 meses assim, quando o bebê já começa a sorrir, começa a ter uma interpretação de carinho, ele já sabe quando ele está levando uma repreensão. Então, nós já começamos ali a ter esse treinamento para entrarmos pela porta estreita. Então, nós temos, né, que começar a entender nesse período as regras que nos são impostas pelos nossos pais, pelos nossos tutores. Por exemplo, né, as frases de praxe. Não ponha a mão aí, porque senão vai fazer dodói. Não ponha caca na boca, tira isso da boca. Não se jogue do meu colo, você vai cair, você vai se machucar. Não pode bater na mamãe nem no papai. Então, nesses primeiros momentos, essas são as nossas ordens disciplinares. E lógico que nós mostramos, e eu percebo isso, né? E garanto que eu também fiz isso, nós mostramos o nosso descontentamento em relação a essas regras que nos são colocadas. Mas o tempo passa, nós vamos passando por um outro ciclo, alguns meses, e as reprimendas e as orientações disciplinares, elas vão também mudando. Então aí vem aquilo, é feio fazer isso na frente dos outros. Cumprimente a titia, cumprimente o vovô, a vovó. Coma mais um pouco, só mais 3 colheradinhas. Não chore sem razão. Você está chorando sem um motivo específico. E aí, com o tempo, um outro ciclo vai chegando, e essas regras que nossos pais nos colocam, né, nos trazem, também vão mudando. E aí muda um pouquinho já a oração.
Estude, você precisa aprender e obedeça e respeite o teu professor. Não responda aos outros, você tem que ter respeito por todos. Não responda assim para o papai e para a mamãe, é feio. E aí, mais um outro ciclo e vem uma nova fase, mas continuam as imposições de regras. Aí já muda um pouco. Não ande em má companhia. Olhe bem com quem você anda. Ou não é porque os outros fazem que você também tem que fazer igual. Outro, cuidado com o que você põe na boca. Por favor, observe bem, não entre em conselhos ruins. Existem muitas coisas ilícitas e eu não quero nem as lícitas, porque não é assim que eu te eduquei. Com quem você vai sair? Não chegue tarde. Tome todo cuidado, esse mundo não é fácil. Eu fico aqui com o coração na mão. E o último, juízo. Então aí, pelas colocações, nós vamos percebendo que nós estamos já entrando numa fase mais madura, né? Uma fase onde nós já estamos saindo, né? Ou pretendemos sair da tutela dos nossos pais. E aí nós entramos numa outra fase, aquela fase que nós somos ou nos julgamos autossuficientes. Então nós achamos que a vida é nossa, a gente, né, que podemos fazer tudo, e aí vem uma nova fase também. E esses ciclos eles vão se alterando e assim nós vamos entrando num período onde toda aquela fala, tudo aquilo, né, de pai, mãe, dos mais velhos, fica tão chato, é chato. E aí vem as frases assim, né, que daí não são os pais que falam, somos nós que falamos, já falamos isso. E vamos ouvir, e ouvimos dos nossos filhos, os nossos filhos vão ouvir dos filhos, porque é cíclico, é o aprendizado, são os ciclos experienciais do ser humano. Mas cabe sempre o alerta, sempre o aviso. Então agora somos nós que pronunciamos frases, né? Quando nós dizemos assim, ou dissemos, no teu tempo era diferente. Isso era lá antigamente, hoje o tempo é outro. Ou então, né, lá vem com sermão de novo. Então, nós passamos, né, e acreditamos que a nossa vida sou eu, né, que mando, eu sou a pessoa que vivo. E eu vou ter que fazer o que o bem entender, né, cada um na sua, como é dito por aí. Porém, né, nós estamos nesse momento, então, exacerbando o nosso eu. Então, nós queremos as portas largas. E aí, né, muitos se perdem, como Jesus falou. Muitos se perdem, porque é fácil o caminho que leva para a perdição. Então, são os consentimentos que nós mesmos nos damos, e assim nós vamos adquirindo dores, sofrimentos, desajustes emocionais, porque nós vamos caminhando por trilhas tortuosas que nos trazem amarguras, solidão, que nos trazem a sensação de não ser compreendido, e essa é a porta larga. Mas convém que seja assim. Nós precisamos desses erros e acertos para entendermos. Evidentemente que quando o espírito evolui, ele vai não fazendo, né, tanto uso dessa porta larga. Ele sabiamente já vai caminhando para um outro sentido, ou uma outra porta. E essa sim é a nossa maratona. De quanto tempo nós estamos nessa maratona? De vai para a porta larga,
e passa. Aí tem o retorno. O retorno, ele vem pesado porque é a nossa colheita, é a nossa bagagem, é tudo o que nós temos que carregar e não podemos transferir. Mas enfim, Jesus está aí para nos alertar. E acredito que hoje nós temos já maturidade, eu acredito até que muitos jovens hoje já conseguem assimilar isso. Mas ainda faz parte do aprendizado com os erros e acertos. Veja, Jesus não condenou, ele orientou, ele mostrou os dois caminhos, as duas passagens. E, evidentemente, que aqueles que fizerem a escolha certa, né, trilharão muito melhor. E nessa nossa experiência, nós vamos, sim, sofrendo, né? Nós vamos magoando, sendo magoados, e dói. E é uma dor, né, que muitas vezes nós embarcamos aqui ou abarcamos numa outra experiência, ainda entristecidos, ainda amargurados, e trazemos essas marcas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. Nessa toada, nós já estamos caminhando há milhões de anos. Não é assim, há 7 encarnações, 10 encarnações. São muitas. E nós estamos nesse caminho, nesse passo e nessas idas e vindas, uma hora na dimensão extrafísica, outra hora na dimensão física, e assim nós vamos alternando. Só que quando Jesus chega, Jesus vem justamente fazer um marco, nos mostrando uma outra alternativa. Eu digo assim, é uma alternativa que, em princípio, é um pouquinho desconfortável, porque quando eu gosto de fazer as coisas, quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu não quero ouvir ninguém, não quero que ninguém dê palpites ou me traga orientação. Inclusive, a gente diz assim, de boca cheia, se conselho fosse bom, a gente vendia. E isso é um engano que nós cometemos, porque os sábios, eles passam a experiência. Jesus está além de sábio, então ele trouxe para nós esse conhecimento, mas ele não falou, não anda na porta estreita, não passe pela porta estreita. Passe, mas ele avisou, a porta é larga e também leva direto à perdição. Quando Jesus fala perdição, ele não está falando em inferno, ele não está falando em lugares vibracionais ruins. Ele está falando que nós vamos ter que carregar a nossa mala. Que nós vamos ter que carregar a nossa bagagem. E essa bagagem, às vezes, é aquilo que nós chamamos vulgarmente de mala sem alça. Mas nos pertence. É nossa. Agora, né, pensando na porta larga e espaçosa, quando nós olhamos a porta estreita, é muito desconfortável. Porque nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que diminuir o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso complexo de superioridade, nos tornarmos humildes na essência, nos tornarmos pacificadores, nos tornarmos mansos, misericordiosos e termos, como Jesus disse no Sermão do Monte, sede de justiça, fome e sede de justiça, porque seremos saciados. E é aí que a porta é estreita. É quando nós começamos a fazer ou a parar essas arestas do nosso ego inflado, do nosso orgulho tamanho. E muitas vezes até nós tentamos passar pela porta estreita.
mas não dá. A porta ela não cede. Quem tem que ceder? Nós. Nós temos que ceder. Então, isso, né, que Jesus nos traz, são ferramentas importantes, são ferramentas da retidão. E essa retidão e essa porta, nós só passaremos quando nós estivermos atentos, quando nós estivermos de olhos abertos, para ver, ouvidos para ouvir. Então, isso também é uma recomendação de Jesus. E muitos estão adormecidos e se deixam levar, né, de rondão. Quando nós despertamos, aí sim, nós afunilamos o nosso ego, né? Fazemos com que ele fique mais enxuto. E a nossa ou pseudo, né? A nossa pseudo-sabedoria, ela fica cada vez mais evidente, porque nós começamos a descobrir que temos muito ainda que trabalhar, muito ainda que realizar no nosso próprio bem, porque quando eu me beneficio, me transformando, eu beneficio também os que me cercam. E Jesus está nos trazendo não uma obrigação, mas sim uma sinalização. Sabe aquele que fala que o caminho é mais fácil? Por aqui não, aqui está interditado, ali é mais fácil. Então Jesus está fazendo isso para nós. E nós não percebemos, porque ele sinaliza o caminho ou a porta que vai nos levar ao perigo, que é a porta larga. E quando nós optamos, daí sim, mais conscientes pela porta estreita, nós conseguimos passar, né? Muitos ainda, depois de ter passado, retornam e correm para a porta larga. Isso é ainda opção de escolha que nós temos, né? Mas é primordial essa passagem pela porta estreita, porque é ela que nos leva ao nosso lar verdadeiro, aquilo que nós procuramos aqui, e muitas vezes somos infelizes porque nós nem temos consciência dessa procura. E onde as nossas lágrimas, elas serão secadas pelas mãos amorosas de Jesus, nós seremos consolados por Ele. Assim, vou dar um exemplo, assim, que a gente vai entender melhor como, às vezes, é difícil passar pela porta estreita para retornarmos ou voltarmos, né, para o nosso lar. Imaginemos uma situação numa estação, né, numa estação, e ali formiga, né, principalmente nas linhas de metrô, aquele monte de gente, gente que vai, gente que vem, gente que vai, gente que quer entrar, e a porta é estreita. A porta do metrô é estreita. A porta do trem é estreita. E aí, quando você consegue entrar, mesmo que você vá apertado, mesmo que você, né, que você vá ali encostado naquele que você nunca viu, mesmo que você vá sufocado, mas qual é o objetivo maior? O retorno para o lar. Então, esquecemos um pouco do conforto e optamos por estarmos ali apertados, condicionados num vagão, mas temos certeza que chegaremos ao nosso lar, ao nosso convívio familiar, o lugar que nós mais gostamos de ficar, que é a nossa casa. E agora, colocando isso dentro do plano mais expansivo, né, que é a espiritualização, então nós vamos também fazer a mesma coisa. E agradecer pela porta estreita desse vagão que é pequeno,
né? Embora ele seja espaçoso, mas todo mundo quer ir. Então é a porta estreita, mas é o caminho que nos leva para o nosso convívio feliz, o nosso lar. E Jesus está sempre ao nosso lado, não importa, não importa. Mas quando nós fazemos a opção da porta estreita, nós melhoramos muito, melhoramos a nossa consciência se expande, porque nós estamos realmente ligados com o nosso Mestre Jesus. Então, essa é a reflexão da semana. Nós devemos pensar que a porta larga, ela é confortável, mas nos leva a sofrimentos, ao passo que a porta estreita nos conduz a um lugar acolhedor e seguro. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, Jesus no coração de cada um de nós e até a próxima.